Esporte. Boa noite, Felipe Conceição. Porque o que eu falei de Felipe Fonseca na transmissão, cara, o pessoal falou, pô, é Felipe Conceição ou Felipe Fonseca? Não, o Felipe Fonseca vai entrar daqui a pouco. Então, Felipe, parabéns. Eu acho que não poderia ser da melhor forma, né? A torcida veio, ouviu o pedido da imprensa, o pedido seu aí na coletiva. E a minha pergunta é, tem estreia melhor do que você chegar, conhecer o grupo com tão pouco tempo, estrear com a vitória e de novo com o gol de zagueiro? É verdade. Estreia com o pé direito, né? Feliz por isso. Feliz por a gente ter visto o grupo manter o que foi construído antes. Dar parabéns novamente ao trabalho que vinha sendo feito. A gente só fez pequenos ajustes para o crescimento da equipe e voltado também para o jogo, o tipo de jogo que a gente ia enfrentar, um adversário difícil, um adversário qualificado, muito qualificado, mas a equipe manteve o padrão do início ao fim, isso é o mais importante. Os ajustes que a gente propôs para eles durante a semana, eles fizeram, então mostra que, além de ser um grupo competente, né, de ter construído um trabalho bacana na Inter, é um grupo humilde, um grupo que está propenso a crescer. Isso é muito importante, porque a gente está apenas no início da competição. É um grupo que foi reformulado na Paulista para a Série B, então precisa ainda de um crescimento para que a gente alcance o objetivo maior. Né? Estamos no início, pezinho no chão, vitória importante, mais importante aí no desempenho e como você disse, o apoio da torcida também foi fundamental. O atleta sente quando está ali dentro e a torcida apoiando, empurrando, ajudando nos momentos difíceis. É assim que tem que ter essa sinergia para que a gente consiga lá na frente os nossos objetivos. Boa noite, Felipe. Miguel Mendes, da Central da Inter e do site Tudo Sobre Paulista. Primeiramente, queria te parabenizar pela vitória e pela estreia. E eu queria que você completasse um pouco a sua primeira resposta, de falar como que você mantém o desempenho da equipe na sequência agora, né, com 3 vitórias em 3 jogos. Como que você vai manter esse bom desempenho da equipe para a sequência no campeonato tão difícil, né, com distâncias tão longas, equipes muito qualificadas também? Como que você vai manter o desempenho para a Inter conseguir se classificar? Muito boa pergunta. É o que eu estava falando anteriormente, né? O grupo demonstrou já uma unidade grande, né, com a nossa chegada, de aceitar alguns ajustes, né, de continuar crescendo. O normal, quando você tem muitas vitórias, é querer entrar na zona de conforto, né, querer achar que está tudo bom e não está ainda. Né? Nós precisamos crescer, precisamos continuar crescendo. Hoje foi um bom desempenho, né, demonstrou crescimento das outras partidas. Isso é o mais importante, é continuar crescendo. Essa primeira fase é longa, é só no início. São 14 jogos, nós fizemos só 3, né? Então é continuar com o pezinho no chão, com humildade, isso vai ser passado, já foi, após o jogo. Foi passado para os atletas, foi dado os parabéns e é continuar nosso caminho, continuar nesse caminho de humildade, de trabalho, para que a gente continue crescendo e com o pezinho no chão, buscar os nossos objetivos lá na frente. Felipe, boa noite. Del Rodrigues, Notícia do Esporte. Primeiramente, quero desejar boas-vindas para você aqui. Obrigado. No Meia, que você faça uma linda história aqui na Inter. A minha pergunta, eu sei que vai ser um pouco meio complicado de você responder, mas como você já teve mais ou menos umas 2 semanas para trabalhar aí, uma semana, a minha pergunta é para você, depois que você viu o jogo de hoje, qual que é o seu pensamento? Esse time da Inter está fechado ou tem a possibilidade de chegar novos jogadores? E se os jogadores da categoria de base vai ter alguma, como se pode dizer, uma chance, uma oportunidade com você? É cedo para a gente, né, cravar, principalmente eu que estou chegando, tenho uma semana só, de cravar alguma coisa em relação ao elenco e em relação à base também. Né? Eu ainda vou conhecer a base da Inter. É um momento que a gente procura focar na equipe que está jogando, nos atletas que tem, né, principalmente pelo desempenho desse início de competição. Então é potencializar o que a gente tem. É lógico que se a Inter tiver uma oportunidade de agregar algum atleta excelente, né, a gente vê que é possível e foi uma boa oportunidade e o clube também com condições para isso, sem oferecer risco na questão salarial, essas coisas, a gente vai fazer, acho que todos têm essa consciência de buscar sempre o melhor.
Mas hoje é focar no trabalho do elenco que a gente tem, que é qualificado. É um elenco que tem uma mescla interessante, tem muito atleta jovem ali com margem de crescimento, e a gente vai trabalhar muito durante essa primeira fase para que esses atletas, não só os novos, né, mas principalmente eles, cresçam. E aí às vezes você tem o reforço interno, né? Aquele atleta que você não conta muito, que hoje ainda não produz tanto, passa a produzir mais, e aí você não precisa nem ir ao mercado. Mas isso tudo é o processo que vai dizer. Não é uma semana que a gente pode ter certeza que vai para esse caminho ou ter. É o tempo, os jogos, né, que vai dizer dentro dessa primeira fase se a gente vai precisar ou não, ou se dentro do elenco atletas vão crescer, né, vão ter esse crescimento que a gente vai buscar, ou trabalhar isso, para que a gente esteja mais forte e às vezes nem precisa trazer ninguém. Tá certo. Só mais uma pergunta, depois de uma vitória como essa aí, qual é a trilha sonora que vai embalar o final de sábado? Um pagode, um rock? A gente vai abrir uma exceção, sua primeira vitória, né? A trilha sonora, vocês vão me conhecendo aos poucos, mas a trilha sonora é ver o jogo. É o jogo? É o jogo, ver onde a gente pode melhorar, onde a gente pode crescer. Hoje eu não consigo dormir tão bem, então aproveito já para começar a ver hoje. Eu vejo o jogo com calma, né? Passa, volta de novo. Então, assim, eu já começo hoje para que até segunda-feira eu tenha já um estudo bem detalhado e minha semana preparada. O que eu vou fazer? Parte do jogo, como partiu minha semana dos 2 primeiros jogos. A gente assistiu, a gente analisou, viu onde podia contribuir. Foram pequenos ajustes, porque eu volto a repetir, elogiar o trabalho que vinha sendo feito pelo Júnior. Muito bom trabalho, foi deixado. Então a gente quer pegar esse bom trabalho que foi deixado e potencializar ele, transformar ele cada vez mais forte, né, da sequência, né? Porque vida de treinador nunca está bom, e nunca pode, no futebol nunca você pode achar que está bom. Então eu cheguei para trazer mais coisas, para agregar mais coisas a esse elenco qualificado, que eu consiga ajudá-los a crescer, e esse é o meu objetivo aqui na Inter. Boa noite, Felipe Conceição. Um abraço, parabéns pela vitória. Felipe, durante a semana na sua apresentação, a gente comentou com você e você falou: nossa, sua equipe, o Edmar fez, né, nossa equipe, fez aquele o levantamento, o apontamento da falha defensiva ali na questão do meio de campo. E hoje, a nossa equipe fez o levantamento de novo. Hoje a Inter sofreu bem menos. Foram pelo menos 2 ou 3 arremates só que o André Luiz fez a defesa. No jogo passado, obviamente. Lateral, né? Que então. Nós desviamos. Na verdade, o chute a defesa do André foi de fora da área no segundo tempo. Não foi tão fácil para eles. Mas no jogo passado, obviamente que não era você o treinador, mas obviamente você analisou aquele jogo, foram pelo menos de 10 a 12 finalizações, 7 que o André Luiz fez milagres. Eu queria saber o que você acertou, porque você não mudou os jogadores. Foi aqueles ajustes que você disse durante a semana? Os ajustes ajudaram. O contexto do jogo anterior também influenciou nessa situação do André. Mas no primeiro jogo contra o Pouso também houve, assim, é o que eu falei, todas as equipes, até o Palmeiras, o Abel sempre ajusta, sempre melhora, né? Passa uma fase difícil, ele vai, corrige e volta a crescer. Então, a gente, mesmo com um bom trabalho, todas as equipes precisam sempre de um ajustezinho, a gente fez. Os atletas estão de parabéns, que é o que eu disse da humildade, né? Você está sendo líder do grupo, né? Com 2 vitórias, aí chega um treinador novo e ainda propõe crescimento, né? Um ajuste, né? Tira da zona de conforto. E isso, da parte do elenco, foi espetacular. Eles se dedicaram, eles acreditaram, foi mostrado o vídeo, né? Onde a gente podia crescer. Então, a recepção dos atletas e o empenho desse grupo é fantástico. Isso eu já posso falar antes de ter muito tempo, porque não é fácil você chegar numa equipe assim e propor mudanças, né, ajustes, né, não mudanças grandes, mas ajustes. E eles compraram a ideia e como você disse, hoje foi um jogo bem consistente defensivamente falando. O time da Água Santa, não me lembro de uma chance clara de gol, 1 contra 1 contra o André, não me recordo. Poucos sustos, né, mas muito trabalho. Para segurar uma equipe qualificada dela, houve muita disciplina, muito trabalho, e em tão pouco tempo a gente conseguiu agregar pouca coisa com eles. Eles estão de parabéns, os atletas estão de parabéns. Eu até tinha comentado durante a semana com eles que a gente ia fazer, mas também tinha hora que ia errar, né? Porque é novo, né? Algumas coisas, alguns ajustes, então assim, tem hora que não vai fazer.
Mas não, na maior parte das vezes eles fizeram e muito bacana de ver a dedicação e a disciplina desse grupo.